Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Flamengo, primeiro clube da Copa do Mundo de Clubes a conseguir a classificação às oitavas de final, obviamente de maneira antecipada, porque ainda tem uma rodada a se cumprir, que será diante do Los Angeles FC, e a gente vai falar aqui quem o Flamengo pode pegar e eu vou dar minha opinião. Já vou dar um spoiler, eu tô torcendo para o Flamengo pegar o Benfica e eu vou explicar o porquê. Mas Vene pode pegar o Boca, que teoricamente é muito mais fácil, não está nem disputando a Copa Sul-Americana. Calma, não é assim. Eu vou trazer os meus argumentos e talvez você que esteja torcendo para o Flamengo pegar o Boca mude de opinião ou não também. Mas eu vou trazer os meus argumentos. Flamengo classificado, caiu mais dinheiro na conta do Flamengo. Quanto que o Flamengo já faturou com a participação na Copa do Mundo de Clubes? É claro que eu vou contar para vocês. E já dou outro spoiler, passando de 150 milhões de reais e pode vir mais, já no jogo contra o Los Angeles FC. Tem também informação sobre Nuno Campos, treinador do Sub-20 do Flamengo, que pediu para sair em menos de 3 meses de trabalho no Flamengo. O que aconteceu? Nós vamos contar para vocês também. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas. Vamos para as informações, mas antes, galera, eu quero parabenizar o técnico Renato Gaúcho pelo discurso dele na entrevista coletiva que ele concedeu ontem. O Fluminense joga nesse sábado, jogo 7 horas da noite, e na entrevista coletiva ele foi muito bem, cara. Quando ele foi questionado sobre essa situação envolvendo times brasileiros contra times europeus. Porque tem a desculpa que os times europeus estão em reta final de temporada, por isso que os times brasileiros estão se dando bem. Cara, ele deu umas declarações que eu acho que a gente tem que bater palma para o Renato Gaúcho pela coragem dele e pela forma que ele está pensando, porque eu concordo com ele. Abre aspas para o treinador do Fluminense. As vitórias de Botafogo e Flamengo mostram a força do futebol brasileiro. A gente tem que valorizar o que o Abel vem fazendo no Palmeiras, o que o Felipe Luiz vem fazendo no Flamengo e o que o meu xará Renato Paiva faz no Botafogo. Se brasileiro vem para o Mundial e perde, falo, o futebol brasileiro não consegue medir forças com os europeus. Se ganha, falo, o futebol europeu está voltando das férias. Isso não existe no futebol. Porque no final do ano, quando tem o outro Mundial, quando o futebol europeu pega os clubes brasileiros tendo feito entre 70 e 80 jogos no ano, ninguém dá essa desculpa. Ninguém fala, o time brasileiro está cansado. Quando o time europeu atropela e fala, realmente não dá para medir forças com eles. Aí quando o futebol brasileiro começa a ganhar e se destacar, começam. O futebol europeu estava de férias. Eu não concordo. O futebol brasileiro vem fazendo um grande mundial, vem se superando contra adversários poderosos e vem conquistando os resultados. Isso mostra que nem sempre somente o dinheiro vence as partidas. Sim, não tem como brigar com os europeus na parte financeira. Eles podem contratar grandes jogadores e formar times fortíssimos. Mas futebol é decidido no campo. E dentro do campo, hoje, o futebol brasileiro e o povo brasileiro tem que estar se sentindo muito orgulhoso do que os brasileiros vêm fazendo nesse Mundial. E não tem desculpa. Os europeus estavam de férias. Não. O futebol brasileiro vem fazendo bonito no Mundial, tem que destacar Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. Essa é a realidade. Quando muita gente não acreditava que isso aconteceria, está acontecendo. Aonde os clubes brasileiros vão chegar, a gente não sabe. Mas no momento, os 4 clubes brasileiros estão de parabéns pelos que estão fazendo no Mundial. Palmas para o técnico Renato Gaúcho. E vou além. A discussão, na minha concepção, não deveria ser se o futebol brasileiro está perto do futebol europeu, porque não está, gente. Não está. O grande problema é esse, é achar que o desempenho dos brasileiros nesse Mundial faz com que todo mundo pense que o futebol brasileiro vai muito bem, obrigado. Não vai muito bem, não. Pelo contrário, se não tivesse a quantidade de defeitos que tem no futebol brasileiro, a gente poderia estar ainda mais perto dos europeus. E quando eu falo isso a arbitragem do futebol brasileiro é horrível. Os gramados que são jogados aqui no futebol brasileiro, da Série A, Série C, são terríveis. As viagens, o calendário é horrível. Aqui se joga a cada 2, 3 dias. Lá no Mundial eles estão jogando a cada 4 dias. É óbvio que isso faz a diferença. Então, o debate tem que ser, imagina
se a CBF valorizasse mais o produto dela, como a gente estaria mais à frente, mais perto dos europeus? Igual o Felipe Luiz falou ontem, existe a elite no futebol europeu. E a gente está muito distante dessa elite. Não adianta você achar que por conta da vitória do Botafogo, vitória do Flamengo, o bom jogo do Fluminense contra o Borussia, a gente está perto. Não, a gente não está perto da elite. O debate, pelo menos, tem que ser, na minha concepção, imagina se a CBF melhorasse o conteúdo. Como a gente não estaria melhor atualmente? Esse é o debate. E não adianta com desculpinha de calor, reta final de temporada, isso não existe. Os times brasileiros estão indo bem porque fazem por onde? Porque tem bons jogadores, bons treinadores, e a gente precisa valorizar mais o nosso futebol brasileiro. Dito isso, galera, vamos falar de Flamengo. O técnico do Sub-20 do Flamengo, Nuno Campos, pediu demissão e vai retornar a Portugal. O que aconteceu? Ele estava aí há menos de 3 meses no comando da equipe do Flamengo, do Sub-20, mas ele está com um problema muito sério envolvendo um familiar dele. Eu não posso dar mais detalhes. A pedido da própria pessoa que me contou isso, falou: Vene, ele está com um problema muito sério em Portugal, ele precisa voltar urgentemente para Portugal, ficar perto da família, ele não podia mais ficar longe da família. Então ele conversou com a diretoria do Flamengo, com o José Boto, e o Flamengo teve uma postura maravilhosa, segundo essa fonte, porque entendeu toda a situação, porque é algo muito sério, tá? Envolvendo um familiar do Nuno Campos. Inclusive, fica aqui minha energia positiva para que tudo fique bem o mais rápido possível. Então, ele vai deixar o Flamengo junto com o seu auxiliar, o Gonzalo Cruz, e agora o Flamengo está no mercado em busca de um treinador para o Sub-20. Quem vai definir quem será o substituto do Nuno Campos é o Alfredo, que é o coordenador, auxiliar ali do José Boto no dia a dia do Flamengo. Então, fica aqui meu apoio e minha energia positiva ao Nuno Campos. Falando do time profissional, galera, o técnico do Bayern de Munique Company disse que não ficou surpreso com a vitória de 3-1 do Flamengo sobre o Chelsea. Rapaz, abre aspas aí para o Company. Não estou surpreso. Quando eu vi Danilo e Jorginho em campo pelo Flamengo, conheço o talento desses caras. Trazem muita experiência para o time. Então não fiquei surpreso. Os fãs sul-americanos adoram o jogo, adoram a Copa do Mundo de Clubes. Nada pode ser desculpa para nós. Temos que querer mais do que eles. Temos que ter a mesma vontade que eles. Até mais. Tá aí o Company. Eu concordo com ele. Aí a gente volta para o assunto lá do começo do vídeo. Estão tentando desvalorizar as vitórias dos brasileiros, mas não vai desvalorizar. Não vai desvalorizar. Inclusive, é até chato ficar comparando qual foi a melhor vitória do Botafogo ou do Flamengo. Sabe, é chato. Não, as duas vitórias foram sensacionais. Óbvio que a do Botafogo chama muita atenção porque foi em cima de um PSG campeão da Champions League, mas independentemente disso, como o Flamengo jogou, como o Botafogo jogou, o que importa é que os clubes brasileiros ganharam. E eu tô nessa. Eu vou ser a favor dos brasileiros e até mesmo dos sul-americanos contra os europeus nessa Copa do Mundo de Clubes, que eu repito, está sendo uma baita competição. Até a música é legal. Até a música é legal, cara. Não tem jeito. Então, enfim, por falar nisso, o Flamengo nas oitavas de final já está definido, em primeiro colocado do seu grupo. O jogo também já está, a data do jogo das oitavas também já está definida, tá? Dia 29, anota aí na sua agenda, 5 horas da tarde. Cai num domingo. Vai preparando o churrascão, organizado aí com a galera, você que não está nos Estados Unidos. Então já vai marcando esse evento aí, domingo, dia 29, 5 horas da tarde será o jogo das oitavas. E o Flamengo pode pegar o Benfica, o Boca. Eu tenho a minha opinião, eu quero pegar o Benfica. Muita gente me chama de louco, falando, mas o Boca vive um momento horrível na temporada, nem Copa Sul-Americana está disputando, mas gente, é o momento. A torcida do Boca invadiu os Estados Unidos. Os caras estão com sangue nos olhos, sabe? Os caras querem dar a vida em campo, vão se superar em campo. O Benfica vive um momento horrível também, e a gente pode perceber um Benfica um pouco nem aí para essa competição, pelo menos no jogo que eu vi contra o Boca. Eu acho que o melhor seria o Flamengo pegar o Benfica pelo momento da competição. Inclusive, seria maravilhoso se o Flamengo ganhasse mais de um time europeu nessa competição. Imagina, o Flamengo passa o carro no Benfica também. Sabe, é óbvio que eu queria ver um Flamengo e Boca, não vou negar para vocês. Na Libertadores, um dia, ano que vem, talvez,
Mas nessa competição, nesse momento, pensando no melhor para o Flamengo para chegar às quartas de final, eu acho que o melhor é o Benfica. E o fator torcida conta muito, gente. Vamos lá, no jogo do Flamengo na estreia contra a Esperança, a torcida do Flamengo não foi em grande número, tal como foi contra o Chelsea. Olha o desempenho contra o Chelsea, os próprios jogadores do Flamengo falam isso, cara. O Felipe Luiz fala isso. Torcida faz diferença sim. E a torcida do Boca invadiu os Estados Unidos. Eu não quero pegar o Boca, eu estou torcendo para o Flamengo pegar o Benfica e eu quero a sua opinião. Você concorda comigo? Discorda? Acha melhor o Boca? Enfim, comenta bastante aí, porque esse é o legal, essa interação entre a gente aqui no canal Vene Casagrande. E para finalizar nosso vídeo, pela classificação às oitavas de final, o Flamengo ganhou mais 7,5 milhões de dólares, um pouco mais de 41 milhões de reais. Vene, quanto que o Flamengo ganhou até o momento com essa competição? 152 milhões de reais até o momento. Vamos lá, 16 milhões de dólares pela participação na Copa do Mundo de Clubes, 2 milhões de dólares pela vitória em cima do Esperança, 2 milhões de dólares pela vitória sobre o Chelsea e agora 7,5 milhões de dólares pela classificação às oitavas de final. E o Flamengo pode ganhar mais 2 milhões de dólares se vencer o Los Angeles no jogo de terça-feira. E a diretoria, entre aspas, já mandou recado interno. Tem que vencer, pensando no valor. Se empatar, ganha apenas 1 milhão de dólares. Então, vencendo. Então, eu não sou a favor de time totalmente reserva, como muita gente está levantando a possibilidade. Talvez você mesclar e não vejo nenhum problema nisso. O elenco do Flamengo é extremamente forte, justamente para o técnico Felipe Luiz tomar esse tipo de decisão em determinados momentos da temporada. Então, até o momento, o Flamengo faturando aí 152 milhões de reais com a competição no Mundial de Clubes. E vem mais, hein? Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Beijo para vocês. Forte abraço e fui!